Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre o Deus da Aliança, a teologia do pacto e os sacramentos como meio de graça. Hoje nós vamos iniciar o nosso curso, curso esse que está sendo ministrado na Igreja Presbiteriana em São José do Egito, e hoje nós vamos iniciar a primeira aula do nosso curso. Então, o PDF desse material, para os irmãos que são membros da nossa igreja, já está disponível no nosso grupo do WhatsApp. Os irmãos podem utilizá-lo para fazer consulta, leitura, ler em casa, né? Então, vamos iniciar com o primeiro capítulo, que tem por título O Pacto e os Sacramentos. Então, inicialmente, a gente tem que entender que a aliança de Deus com o seu povo, ela não é apenas um compromisso verbal. Deus, em sua misericórdia, ele confirma suas promessas com sinais visíveis, né, que nós chamamos de os sacramentos. Eles não são apenas símbolos externos, mas eles são também aquilo que nós chamamos de meios de graça, que são canais pelos quais o Espírito Santo comunica, confirma e fortalece a fé dos eleitos, ou seja, do seu povo. João Calvino, falando sobre os sacramentos, ele diz que os sacramentos são como espelhos nos quais contemplamos as riquezas da graça de Deus. Então, os sacramentos eles não são um fim em si mesmo, mas eles apontam para uma realidade espiritual e eles funcionam assim como meios de graça, ou seja, meios de fortalecimento do povo de Deus, pelos quais Deus ele comunica a graça ao seu povo. E quais são os fundamentos bíblicos dos sacramentos? Em primeiro lugar, desde o início da história redentiva, Deus ele selou suas promessas com sinais visíveis. Então, toda vez que Deus entrou em aliança, em que ele fez pacto com os seus servos, com o seu povo, ele selou esses pactos com algum tipo de aliança. Então, se nós formos, por exemplo, para Gênesis capítulo 9, versículo 13, nós temos ali o sinal do pacto que Deus fez com Noé. E qual foi este selo, esse sinal? Foi o arco-íris. Em Gênesis capítulo 17, versículo 11, nós temos aqui o sinal da aliança com Abraão e sua descendência, que era a circuncisão, que era ministrada em todo macho ao 8º dia de nascido e que marcava, assim, a entrada na comunidade da aliança. Esse selo, obviamente, ele era praticado somente nos machos, porque os homens eles tinham um papel sacerdotal e eles eram representantes legais da própria família dentro da comunidade. Então, eles eram selados com esse selo e aqueles que lhe pertenciam, nos seus filhos mais jovens, as esposas e as meninas, né, as filhas, elas eram incluídas no pacto por fazerem parte ou serem representadas por esse indivíduo macho que era circuncidado. Em Êxodo 12, nós temos o sinal da libertação e da comunhão com Deus, pensando ali na instituição da Páscoa, né? Ali, especificamente, o livramento que o Senhor deu com relação aos primogênitos, onde o Senhor ele livrou os primogênitos daqueles do seu povo, enquanto derramou a sua ira, né, e ceifou a vida dos primogênitos daqueles que não lhe pertenciam, incluindo ali o primogênito do próprio faraó. No Novo Testamento, nós temos em Mateus 28, 19, né, o sinal da entrada na nova aliança, que é o batismo nas águas, que, à semelhança da circuncisão, também marca a entrada ou a iniciação ou a inclusão de um indivíduo dentro da comunidade da aliança. Também no Novo Testamento, em Lucas 22, 19 e 20, nós temos o sinal da nova comunhão com Deus em Cristo, que é a ceia do Senhor, como comumente nós chamamos a Santa Ceia do Senhor. Esses sinais, então, eles têm um padrão. Eles foram instituídos por Deus, comunicam uma verdade espiritual e eles requerem fé para serem proveitosos. Ou seja,
a ministração ou administração desses sacramentos ou desses selos no indivíduo, ele não tem qualquer proveito se não houver neste indivíduo que recebe o selo a fé, que é quem qualifica ou quem confirma estes sacramentos, no sentido de que o sacramento ele é somente ou ele é uma expressão externa daquilo que é experimentado internamente pelo indivíduo, tá certo? Agora nós vamos ver um pouco sobre a definição reformada de sacramento. Então, seguindo a teologia reformada, e aqui a gente tem como representantes João Calvino, a Assembleia de Westminster e o Catecismo de Heidelberg, nós podemos definir sacramento como: sacramento é um sinal visível e selo da graça invisível de Deus, instituído por Cristo, que representa e aplica aos crentes os benefícios da nova aliança. Assim, pensando dessa forma, de acordo com essa definição, os sacramentos são instituídos por Cristo, ou seja, nós temos o próprio Jesus instituindo ali, pensando no texto de Mateus 28, o símbolo, né, ou a ministração do batismo, ou também da ceia, né, quando ele pega os elementos da Páscoa ali, ele traz agora aquilo que era somente uma sombra e que apontava de fato para a realidade da sua vinda e do seu sacrifício, e ele aponta diretamente àquilo que ele havia feito na cruz, né? Morrendo, sendo crucificado, morrendo e sendo ressuscitado. Então ele pega esses dois elementos, o elemento do batismo, que não era uma novidade à sua época, não era uma novidade na época de João Batista, mas que agora vai receber um novo sentido, tornando-se agora o símbolo ou selo visível da entrada na comunidade da aliança. Do mesmo modo que a ceia do Senhor aponta para aquilo que Cristo havia feito e pela certeza, na esperança daquilo que Cristo havia prometido, que era o seu retorno para aí sim instalar o seu reino eterno. E também os sacramentos confirmam a fé e encorajam os crentes. Eles são eficazes somente pela fé e pela ação do Espírito Santo. Agora vamos ver aqui um pouco sobre os sacramentos da nova aliança. Nós temos na nova aliança 2 sacramentos. O primeiro, que é o rito de entrada, que é o batismo. Alguns textos-chave que a gente pode utilizar aqui é Mateus 28, 19, Atos 2, 38, 39 e Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. E qual o significado? O batismo é o sinal de entrada na aliança, traz a ideia de iniciação. Ele simboliza a união com Cristo, o perdão dos pecados e a inclusão na comunidade da fé. E quais são os aspectos principais desse sacramento, do batismo? Primeiro, o sinal da regeneração, como é descrito, por exemplo, lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele também é o selo da justiça pela fé, como posto pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de Romanos e no versículo 11, paralelamente à própria ideia da circuncisão, e ele é a promessa para os filhos da aliança, como visto lá em Atos capítulo 2, versículo 39, ou seja, a promessa ela foi feita para vós e para os vossos filhos. Então, o batismo ele aponta para essa realidade de que também os filhos da aliança, os filhos dos filhos da aliança, eles também fazem parte dessa aliança e eles devem também receber a ministração do sacramento do batismo. O outro sacramento que foi instituído no Novo Testamento, pelo próprio Jesus Cristo, é a ceia do Senhor, né? E os textos-chave que a gente pode utilizar aqui, Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 10, 16 e 11, 23 e 29. E qual o significado? O significado da ceia do Senhor. A ceia é o sinal de nutrição espiritual, e essa ideia aqui de sinal de nutrição espiritual é muito interessante, muito importante.
e comunhão contínua com Cristo e com o corpo, né? É uma refeição da aliança, onde o crente se lembra da morte de Cristo, participa espiritualmente de sua graça e antecipa o banquete eterno. Ou seja, foi aquilo que eu falei, que na ceia nós não somente lembramos do que Cristo fez, mas lembramos de sua promessa, de que aquele que de fato foi fiel até a morte de cruz, ele ressuscitou e nós podemos confiar na sua promessa do seu retorno. Por isso que ele diz que nós devemos lembrar, devemos rememorar isso até que ele volte. Então, a ceia do Senhor aponta para a realidade daquilo que Cristo fez, mas também para a certeza, para a esperança contínua e verdadeira daquilo que será realizado no final de todas as coisas. Então, quais são os aspectos principais da ceia do Senhor? A memória da cruz, a comunhão com Cristo pela fé, a comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, e é o selo da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Agora nós vamos ver aqui um pouco sobre sinais e selos. Então vamos lá. Sinal. O que é um sinal? Sinal é aquilo que representa uma realidade invisível. Exemplo, a lavagem pelo batismo, seja, e aí eu não vou entrar na discussão se é por aspersão, imersão ou efusão, mas o símbolo do batismo é o símbolo da purificação. Então, quando nós somos batizados, além de esse batismo ele representar uma entrada, porque o próprio Paulo vai fazer uma alusão a ser sepultado com Cristo e a ressuscitar com Cristo, mas ele também tem essa ideia do Antigo Testamento, né, de purificação ou regeneração. A regeneração ela não é realizada por causa do batismo, ela é realizada por causa da operação do Espírito Santo em nós. Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 3, no diálogo com Nicodemos, ele vai deixar isso muito claro, que essa regeneração, esse novo nascimento, ele ocorre por meio do Espírito Santo e esse nascimento ele é realizado do alto. O indivíduo ele é passivo nesse ato de nascer novamente, de ter um novo nascimento. Mas o batismo ele aponta, é um sinal visível para esse novo nascimento, assim como o sinal visível para o compromisso adquirido ou compromisso reconhecido com Cristo. Então ele aponta para essa realidade de que nós fomos regenerados. Então o batismo aponta para isso e que também nós estamos agora professando publicamente por meio do batismo essa fé que dizemos ter em Jesus Cristo. Agora, o selo é aquilo que confirma e autentica a promessa. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, usando, obviamente, uma linguagem figurada, ele diz que o Espírito Santo é o selo da promessa, né? Depondo, obviamente, contra, por exemplo, alguns adeptos de seitas, como o Adventismo do Sétimo Dia, que coloca o dia do sábado como o selo, né? Então, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o selo. Isso aponta para a realidade de quê? De que a promessa feita por Cristo, né, ela não pode ser quebrada porque o Espírito Santo ele nos foi colocado como um selo, como uma garantia dessa promessa, né, de que ele retornará. Então, quando nós pensamos aqui em sinal e selo, nós estamos falando naquilo que representa uma realidade invisível e aquilo que confirma e autentica a promessa. Então, a ceia em si e o batismo, pensando aqui especificamente no batismo agora, ele traz essa ideia de um sinal visível e, ao mesmo tempo, um selo que confirma. Por isso, os sacramentos não são apenas declarações simbólicas humanas. Eles são instrumentos que Deus usa para selar sua promessa nos nossos corações. Como escreve o apóstolo Paulo, recebeu o sinal da circuncisão
como selo da justiça da fé. Romanos 4:11. Assim também são o batismo e a ceia do Senhor, que são elementos externos, mas que apontam para uma realidade espiritual, uma realidade interna. Agora, qual a relação entre fé e sacramentos? Então vamos lá. Os sacramentos não operam automaticamente, ex opere operato, como ensina a teologia romana. Então, por exemplo, dentro da teologia romana, o batismo ele teria um poder de fato regenerador, no sentido de que ele tem o poder de lavar de fato os pecados, né? A água do batismo. Então, eles requerem, na verdade, os sacramentos requerem fé viva por parte do participante para que sejam eficazes. Então, sem fé, os sacramentos não produzem efeito espiritual, podem ser recebidos para o juízo, como o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 27 ao 30, ele deixa isso muito claro, o fato de que haviam pessoas que não haviam compreendido ou discernido, usando as palavras do apóstolo Paulo, o significado, o sentido da ceia do Senhor, e por não discernirem, eles recebiam o sacramento, mas por não terem recebido por fé os sacramentos, no sentido de não entenderem, não compreenderem aquele momento, não discernirem o corpo de Cristo, pensando aqui no sacrifício de Cristo, no significado daquela ocasião, mas também na união mística entre o seu povo, a igreja e o próprio Cristo, esses homens o faziam para a sua própria condenação. E também, sem a fé, os sacramentos tornam-se meros ritos vazios. Então, há pessoas que podem se batizar 1 milhão de vezes e a única coisa que eles estarão fazendo, se esse batismo não vem acompanhado por uma fé verdadeira, é tomar um banho, né? Molhar o corpo ou derramar água sobre a cabeça, dependendo do segmento que esse indivíduo esteja ligado. Com a fé, a situação é outra. Os sacramentos confirmam as promessas, pensando aqui tanto no batismo como na ceia do Senhor. Eles alimentam a alma, nós entendemos que espiritualmente os sacramentos, por serem recebidos por fé, eles trazem alento e alimentam a alma, e eles fortalecem a comunhão com Deus. Agora, sobre a unidade entre palavra e sacramento. Vamos lá. A palavra de Deus explica e promete. Os sacramentos mostram e selam. Eles devem sempre caminhar juntos, ou seja, a palavra de Deus e o sacramento. Onde a palavra é fielmente pregada, os sacramentos devem ser fielmente administrados. Onde os sacramentos são administrados sem a palavra, perdem, obviamente, a sua eficácia. E é interessante porque quando você pensa, inclusive o próprio João Calvino, né, falando sobre a identidade da verdadeira igreja, duas marcas da verdadeira igreja é a fidelidade à palavra de Deus, onde a palavra ela é fielmente pregada, mas também onde os sacramentos são ministrados de forma fiel, né, ou de forma adequada, de forma fiel. Então, esses dois elementos, eles são elementos fundadores ou elementos que nos mostram ou apontam para uma igreja saudável, uma igreja verdadeira. É a igreja em que a palavra ela é fielmente pregada e os sacramentos são ministrados também com fidelidade. Agora vamos aqui a algumas aplicações práticas sobre este assunto. Devemos valorizar profundamente os sacramentos como atos do próprio Deus. Então, os sacramentos eles não são invenção humana. Na verdade, os sacramentos são criação ou são dispositivos criados pelo próprio Deus. Então, a ideia dos elementos sacramentais, elas já trazem a ideia embutida da própria ordenação de forma ordinária, pensando aqui, do próprio Deus. São os modos pelo qual Deus escolheu para transmitir graça. Por isso que nós chamamos de meios de graça. A participação no batismo e na ceia deve ser feita com fé, preparação e reverência.
Então, ao sermos candidatados para o batismo, ou mesmo já tendo sido batizados e agora participando da ceia, nós devemos lembrar destes momentos e olhar para estes momentos sempre com muito temor e tremor, sabendo que eles são importantes para a nossa entrada na comunidade, mas também para a nossa própria permanência, pensando aqui na ideia da ceia do Senhor. Outra questão é que os pais crentes devem compreender a natureza pactual do batismo infantil e sua responsabilidade no discipulado dos filhos. Então, por exemplo, pensando aqui num contexto presbiteriano, é inadmissível alguém que conhece as Escrituras, que estuda as Escrituras, conhece a teologia do pacto, conhece as alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, ele negar ao filho o batismo, tendo em vista que a promessa foi feita aos pais e para os filhos e que os filhos igualmente fazem parte da comunidade da aliança por serem filhos de pais crentes, né? Outra questão é que a ceia do Senhor deve ser celebrada regularmente como um meio de graça e não apenas como um memorial. E aí, se nós pensarmos na ceia do Senhor como um memorial apenas, se esvazia a ceia do Senhor de seu sentido, porque Jesus ele estabelece, o apóstolo Paulo depois, a ceia do Senhor como um meio de fortalecimento para a igreja. Tanto é que, quando Paulo diz que participar da ceia do Senhor indignamente é passível de morte, né? de prejuízo, ao passo que não participar também é algo grave, porque a ceia do Senhor ela não é qualquer ceia, ela é um mandamento, é uma ordem onde Deus estabeleceu para que a sua igreja ela fosse nutrida espiritualmente. Então nós não cremos que a ceia do Senhor é simplesmente um memorial. Nós cremos que a ceia do Senhor é um meio de graça no qual Deus ele fortalece o seu povo por meio da fé, quando eles recebem esses elementos por fé e assim são alimentados espiritualmente do próprio Cristo. Conclusão do capítulo. Os sacramentos não são apenas ritos externos, mas meios pelos quais Deus sela suas promessas e nutre a fé do seu povo. Eles são dons do Deus da aliança, apontando para Cristo, o mediador da nova aliança e fortalecendo os crentes em sua caminhada de fé. Então, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o capítulo 2 e eu creio que em 5 vídeos nós encerramos essa série de estudos sobre os sacramentos, sobre a teologia do pacto. É um assunto que a gente está tratando, obviamente, de forma superficial e introdutória, mas que vale muito a pena os irmãos olharem na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link de alguns livros que serão proveitosos para os irmãos se aprofundarem no conhecimento desse assunto. Então, que Deus os abençoe, que os irmãos possam se sentir instigados em estudar o assunto, né, considerando a seriedade e a beleza deste assunto e que assim possamos ser fortalecidos na graça do Senhor. Deus abençoe.